Olá, meu nome é Joana Costa, muita gente nova por aqui e eu vou me apresentar para vocês. Bom, eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, o nome é Muriaé. E lá, desde pequenininha, meu pai era médico, eu sempre quis ser médica, eu tinha um sonho de curar as pessoas, andava atrás dele o tempo todo com a maletinha dele, querendo curar, ouvir as pessoas e curar as pessoas, né? Quando eu tinha 2 anos, eu quase morri, passei o meu aniversário de 2 anos realmente no hospital, fiquei 1 mês internada porque eu tive uma apendicite que foi estourada. Na verdade, ela foi para toda a cavidade abdominal, tive uma peritonite, fiquei entre a vida e a morte. Lá, pedi para o meu pai, lá no hospital mesmo, pedi para o meu pai, posso ler a Bíblia? Lê a Bíblia para mim? Meu pai era ateu, nunca tinha pegado uma Bíblia, mas já que eu estava entre a vida e a morte, pegou ele lá, né? E começou a ler. Bom, começou a ler, eu acho que aquele intuito realmente de salvar e curar as pessoas foi se fortalecendo dentro de mim. Tanto que quando eu cheguei com 15, 16 anos, eu estava no 2º grau e falei com a minha mãe, eu quero ir para o Rio para fazer Faculdade Federal de Medicina, meu sonho é passar. E assim eu fui para o Rio de Janeiro, aos 15, 16 anos, bem novinha. Cheguei lá no Rio de Janeiro para fazer o 2º grau, 3º ano. Na primeira vez que eu peguei o primeiro ônibus, fui parar lá na Rocinha. Depois de parar lá na Rocinha, bom, voltei e aí só percebi que eu estava na Rocinha porque apareceu um ônibus em frente a mim, assim, ó, Rocinha, Copacabana. Eu sabia que eu estava em Copacabana, estava aí na Rocinha. Meu pai falou, volta para casa. E não voltei, né? Não voltei, mas realmente passei por inúmeros desafios, porque imagina, de uma cidade de interior para uma cidade grande, né? Pegar ônibus, me expor, todo tipo de coisa, e realmente atrás de um grande sonho. Lá eu fiz faculdade federal, passei realmente na faculdade federal e depois na especialização que era o meu sonho em dermatologia, no lugar que era uma referência para o país. Fui para São Paulo fiz mestrado, especializações e mudei para Brasília. Depois que eu estava em Brasília, já estava bem estruturado numa clínica, num consultório grande, já com médicos, vários médicos trabalhando, resolvi enfrentar um novo desafio de São Paulo. Bom, nesse novo desafio, no meio desse novo desafio, tive alguns outros grandes desafios. Fui escolhida como uma das 14 líderes mundiais, médicas, para realizar um consenso mundial. Então, fui representando o Brasil para realizar o consenso mundial de radiete diluído, que é um bioestimulador de colágeno. Então, fui escolhida como a médica do Brasil para representar esse protocolo, estabeleci esse protocolo aqui no Brasil, tanto facial quanto corporal. E, em seguida, fui lá desbravar o mundo de São Paulo, né, depois de tudo isso. Então, já tinha feito um consenso mundial, um consenso brasileiro. Fui lá desbravar o mundo de São Paulo. Montei uma clínica em São Paulo, 2 na verdade, uma em São Paulo e uma em Alphaville, e hoje com 3 clínicas nas capitais do país, né? Eu jamais podia imaginar que eu, uma menina da cidade do interior, ia ter aí 3 clínicas nas principais locais do país, que ia chegar perto das principais referências na minha área no mundo, gente que eu olhava assim no artigo científico e só via de longe. Hoje eu tenho telefone, converso, falo, discuto, então maravilhoso. Jamais imaginei na minha vida que em toda a minha vida profissional eu fosse fazer parte de um consenso mundial. Então isso também é um lembrete e um chamado para você, que se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho, lute pelo seu sonho, seja uma luz em todos os lugares que você tiver. E se você quiser caminhar comigo nessa jornada de transformação da sua vida, se você tem um grande sonho, venha comigo, acompanhe mais esse conteúdo, venha aqui maratonar com a gente aqui no YouTube, que eu vou te ajudar a ser a sua melhor versão e realmente conquistar os seus sonhos no espírito, na alma e também no seu corpo.